Se você me segue há mais tempo aqui no canal, você percebe que eu já fiz muitos vídeos falando sobre o narcisismo nos seus mais diversos aspectos. Isso porque eu tenho uma experiência profunda com pessoas que sofrem desse transtorno. Agora, muitos de vocês que me seguem, talvez você que esteja chegando pela primeira vez aqui no canal, se pergunte: o que faz com que a pessoa desenvolva esse transtorno? E será que eu posso fazer algo pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu sobrinho, pela minha neta, pelo meu neto, para que isso deixe de acontecer, ou para que eu possa pelo menos limitar o máximo possível o desenvolvimento do transtorno narcisista? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Álvaro Biano, psicoterapeuta, coautor de alguns livros e também da metodologia terapêutica que vem revolucionando o mundo da psicoterapia, que é o Método TEM, mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre o Método TEM para você. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o que, afinal de contas, faz com que o narcisista se desenvolva como narcisista. Um conceito trazido da terapia do esquema de Jeffrey Young e que eu quero colocar aqui para você, em especial falando sobre hipercompensação. Então vamos lá, tô com a minha colinha aqui e de início quero ler para você na íntegra um trechinho de uma explicação muito interessante que Young coloca no livro dele, aqui do meu lado, que diz o seguinte: a hipercompensação é um mecanismo de defesa descrito na psicologia como estratégia inconsciente para lidar com os sentimentos profundos de inadequação e vergonha. Já vamos parar aqui e falar um pouquinho sobre isso. Você já se sentiu, de alguma maneira, em algum momento, desconfortável em alguma situação específica? Já se sentiu inadequado, envergonhado de estar em uma determinada situação? Imagina uma pessoa que logo no início de seu desenvolvimento passa por isso. Começa a se sentir exatamente assim, envergonhado, inadequado, como se nada daquilo que faz seja bom o suficiente. Continuando o que diz aqui, estudos apontam que indivíduos, presta bem atenção nisso, que isso daqui é importante, indivíduos que sofrem traumas na infância como negligência emocional ou abuso podem desenvolver esse padrão. Agora o ponto principal é para se proteger da dor. E eu sei, parece que esse vídeo ele vem como que passando a mão no narcisista, na cabeça do narcisista, mas não é isso. Ao longo dos últimos tempos, eu vim colocando aqui a realidade nua e crua do que um comportamento narcisista disfuncional, agressivo, doentio pode causar na vítima. Inclusive, tem a sequência dos 16 tipos de narcisista, uma classificação feita por mim, onde eu vou trazer para você, continuar trazendo para você aqui vários aspectos do perfil de cada uma dessas classificações. Agora, não dá também para a gente fechar o olho e deixarmos de entender a dor daquelas pessoas que amam seus maridos, amam suas esposas, amam seus filhos, filhas e que querem fazer de tudo para ajudar essa pessoa. Então esse vídeo ele vem como um refrigério até certo ponto e principalmente o meu objetivo aqui, talvez o maior dele, seja ajudar você que é papai e mamãe a impedir que o desenvolvimento de um transtorno como narcisismo ocorra na tua criança. Porque sim, existem estudos científicos que mostram que o narcisismo é uma deficiência, inclusive, na estrutura neurológica, cerebral. Agora, será que não é possível ajudar essa pessoa mesmo assim? E será que todo narcisista, ou toda pessoa que desenvolve traços ou transtorno narcisista, possui essa mesma desestruturação neurológica, fisiológica, no aparelho chamado cérebro? A resposta é não. Muito disso é comportamento aprendido. E eu não estou falando da psicopatia. Psicopatia é outra questão. Estou falando aqui exclusivamente de narcisismo. Em especial, nesse vídeo, narcisismo por meio de comportamento aprendido. E você vai entender, a partir de agora, melhor como que esse comportamento é aprendido. Você prestou atenção no que eu coloquei aqui, Estudos apontam que indivíduos que sofrem traumas na infância, como negligência emocional. Imagina aquela criança que o pai e a mãe acham que é só dar presente, é só dar dinheiro que é o suficiente. Não precisa dar atenção, carinho, afeto, correção. Isso é negligência emocional. Abuso. Existem 3 tipos principais de abuso: sexual, físico e emocional. E detalhe importante, dentro do Método TEM, e você pode se tornar um psicoterapeuta do Método TEM, um especialista na mente humana, ou caso você já seja profissional, você pode se especializar por 6 meses nessa metodologia estritamente científica que vem revolucionando o mercado mundial, não só brasileiro, na área da psicoterapia, pela sua eficácia, muito maior, inclusive, do que a própria terapia cognitivo-comportamental, que já é rápida. Nós
podemos, utilizando as ferramentas corretas, ajudar pessoas que sofrem qualquer tipo de transtorno. Inclusive, um conhecimento que eu postulei dentro do método TEM, que é uma inovação em nível mundial, que ninguém fala a respeito. Que ninguém fala a respeito é o seguinte, que enquanto você não trata um determinado abuso específico no teu paciente, todo o restante vai ficar bloqueado. E é exatamente isso que nós ensinamos, dentre outras coisas, são mais de 37 cadeiras já o método TEM, eram 35, aumentamos em 2, são 37 cadeiras diferentes dentro do método TEM para você se especializar profundamente e se tornar um psicoterapeuta. Então, se você tem interesse, manda uma mensagem para mim direto no WhatsApp, clica no link que está aqui e não modifica a mensagem, tá? Vai aparecer uma mensagem assim, ó: oi, quero saber mais sobre o TEM, vim do YouTube. Envia a mensagem exatamente como aparecer para você aí, porque daí eu sei que você assistiu o vídeo meu aqui no YouTube e quer saber mais a respeito de como se profissionalizar, como se tornar um profissional da mente humana, mesmo que você nunca tenha trabalhado com isso, ou como você pode se especializar no método TEM de terapia emocional neurolinguística conosco, comigo, com a minha esposa, criadores dessa metodologia que já está no mercado há mais de 10 anos, em mais de 8 países, com mais de 400 profissionais formados. Então vamos lá. Se a criança ela sofre um abuso, seja sexual, físico ou emocional, há grandes chances dessa criança ela acabar desenvolvendo traços narcisistas ou até poder desenvolver o transtorno narcisista. Tudo isso para se proteger de uma dor emocional. Lembre-se disso. E eu vou até extrapolar um pouquinho isso que eu vou falar, isso, a questão da dor aqui agora. Vou até extrapolar um pouco isso e dizer o seguinte para você. Não é só o transtorno narcisista. Várias outras questões de saúde emocional também têm a ver com se proteger de dor. Lembre-se disso. Então vamos lá. Como é que se forma um narcisista? Então, acompanha comigo aqui, ó. Narcisismo patológico, doença efetivamente, muitas vezes se origina na infância. Estudos científicos mostram, olha só que interessante, que um ambiente onde a criança é excessivamente criticada, ou o contrário, olha só, são dois extremos, né? Ou colocada num pedestal, pode gerar uma resposta de hipercompensação. Como resultado, a pessoa aprende a esconder sua dor por trás de uma fachada de superioridade e autossuficiência. Olha só, veja como é complexo o desenvolvimento de um transtorno como narcisismo. E daqui a pouco vou dar 2 exemplos práticos aqui para você entender melhor. Você pega uma criança, tudo aquilo que ela faz nunca tá bom, sempre tem defeito, sempre é criticada, sempre é pisoteada, principalmente por aquelas pessoas que lhe deveria dar amor, carinho, afeto, papai, mamãe, tio, titia, vovô, vovó. Essa criança, ela vai hipercompensar essa dor emocional de alguma forma. E essa hipercompensação, ela pode se dar de 2 maneiras. Ou, primeira delas, fazendo com que essa criança assuma para si uma autossuficiência, onde ela se isola das outras pessoas ou passa a encarar as outras pessoas como literalmente gado, como meios para um fim. Como ninguém acreditou em mim, como ninguém sempre duvidou das minhas capacidades, como sempre todo mundo duvidou da minha competência, então agora é o seguinte, eu vou ser melhor do que todo mundo, não me interessa mais a opinião de ninguém, não interessa a dor e o sofrimento que essa pessoa ela sentir com a minha reatividade, porque ela tem que pagar por tudo aquilo que eu sofri. E existe o outro lado da moeda, onde a criança ela é endeusada, ela é colocada num pedestal, tudo aquilo que ela faz, até as mais brutais, até as mais perversas traquinagens desde a infância. Aí se alguém tentar corrigir, o pai e a mãe viram um bicho. Eu tenho certeza que você já conheceu gente assim. Eu tenho certeza absoluta que você já viu crianças em restaurante, em hotel, em avião, em ônibus, em locais públicos, em igreja, fazendo e acontecendo com atitudes extremamente mal educadas e o pai e a mãe achando aquilo o mais normal possível, fingindo que não está acontecendo nada. E aí se você vem falar alguma coisa ou puxar a orelha da criança no sentido figurado, né? Falar alguma coisa, pedir para ela ficar em silêncio, pedir para não correr, ou pedir qualquer coisa, e esse pai ou essa mãe vem como um bicho, com um monte de pedra na mão, criticando você ainda de quem é você para chamar a atenção do meu filho, sendo que competência desse pai e dessa mãe, que não sabe cuidar da prole, tá? Então são 2 extremos de uma mesma linha comportamental. Exemplos, trouxe 2 aqui. Uma criança que é constantemente menosprezada, ela pode vir a desenvolver um comportamento arrogante para se proteger da dor emocional. Então, se você conhece pessoas extremamente arrogantes, prepotentes, não que isso justifique esse comportamento, mas explica. E ao explicar, você pode se perguntar, como será que foi a infância dessa mulher ou desse homem, para ele ou ela agir assim, dessa maneira como está agindo. Segundo exemplo, se essa criança é excessivamente elogiada, sem base realista, ou seja, vive num mundo
mundo de superproteção, tem uma SEB, uma cerca de proteção em volta dela colocada pelo pai e pela mãe. E muitas vezes essa SEB acontece porque esse pai e essa mãe têm culpa no cartório, não dá a atenção necessária, se sente com a consciência pesada e aí eles hipercompensam a falta de contato emocional com a criança, fazendo com que ela se sinta a pessoa mais importante do mundo, que na cabeça desse pai ou dessa mãe, isso é prova de amor, quando na verdade não é. Eles estão criando uma pessoa transtornada e que depois lá na frente vai sofrer demais e vai fazer pessoas à sua volta sofrerem muito. Então, quando essa criança ela é elogiada, sem base realista, de forma excessiva, pode internalizar uma crença distorcida da sua própria importância. Elas passam a acreditar que elas são a última bolachinha do pacote. E aí, automaticamente, essa pessoa ela cresce arrogante, prepotente, orgulhoso, querendo sempre estar certo. Quando está errado, não, a culpa não é dela, é dos outros, porque foram os outros que não a interpretaram da forma correta. Foram os outros que não entenderam aquilo que ela quis dizer. Sendo que uma das premissas básicas da conversação, uma das premissas básicas do contato humano, do relacionamento humano que nós ensinamos dentro do método TEM, da formação de psicoterapeutas do TEM, o resultado da comunicação é a resposta que se obtém. Como que eu sei se eu me comunico bem ou não com as pessoas à minha volta? Pela forma como elas respondem aquilo que eu lhes coloco. Se ela não entende aquilo que eu digo, a culpa não é dela, é minha. É eu que não soube me expressar da forma correta. Se você que assiste os meus vídeos aqui não entende o que eu estou dizendo, ou não consegue entender a minha linha de raciocínio, a culpa não é tua, a culpa é minha. Sou eu que estou sendo um péssimo professor, um péssimo youtuber. Então eu preciso fazer o quê? Melhorar a minha comunicação, melhorar a minha forma de expressar aquilo que eu penso, para que você que está do outro lado não precise pegar bola de cristal para adivinhar aquilo que eu estou querendo dizer. Então, essa é a premissa básica da comunicação entre seres humanos. O resultado dessa comunicação é a resposta que você obtém dela. Se é uma resposta funcional, ou seja, se aquilo que eu falo, você que está do outro lado entende e entra num debate comigo aqui nos comentários, Álvaro, olha, você falou isso, eu não concordo, eu concordo, puxa, é exatamente assim, porque aconteceu assim comigo, olha, eu não concordo com esse ponto de vista por causa disso, né? O que você acha? Será que, né? E aí a gente entra numa conversa aqui nos comentários, isso mostra que a comunicação está acontecendo. Do contrário, ficam simplesmente palavras sendo jogadas ao vento e você não vai conseguir usufruir do conhecimento que eu estou procurando da melhor forma possível, dentro da minha pequenez e da minha pouca competência, talvez até, em me expressar, eu procuro passar para você. Agora vamos lá. Beleza, Álvaro, eu entendi. Agora eu quero saber o seguinte, meu filho, minha filha, minha sobrinha, meu neto, minha neta, tem algum sinal que eu possa identificar nessa questão da hipercompensação para eu poder ajudar essa criança a quebrar isso aos poucos para que ela não desenvolva o transtorno? Anota que é importante. Vamos lá. Eu separei aqui 5 pontos muito importantes que você pode identificar, seja numa criança em desenvolvimento ou até seja num adulto. Tá? É um pouco mais desafiador conversar com um adulto que infelizmente já está sofrendo do transtorno ou que possui traços graves narcisistas, porém ainda assim, pelo menos isso daqui vai servir para você identificar. Vamos lá. Primeiro, grandiosidade exagerada. Se apresenta como superior mesmo sem conquistas reais para sustentar essa visão. É a típica pessoa que acha que é o bam, mas nunca gerou resultado real para comprovar efetivamente que, não, olha, tá aqui, ó, eu sou bom naquilo que eu faço e tá aqui a minha prova que eu sou bom naquilo que eu faço. A pessoa não tem essa prova para dar. Ela cria uma imagem fake, falsa na mente dela e vende essa imagem como se ela fosse realmente aquilo tudo, quando na verdade não é. Olha só. Então esse é um dos sinais. Álvaro, mas isso dá para ver em criança? Claro que dá. Dá sim. E se você é pai, mãe ou parente próximo de crianças que estão hipercompensando, você já deve ter observado algum tipo de grandiosidade exagerada por conta dessa criança. Eu gostaria muito de saber se sim. Se quiser, deixa aí no comentário que eu acho que vai ser legal. Segundo ponto, falta de empatia. Desde pequenininho, aquela criança, ela já nega as emoções próprias e alheias. Ela finge ser muito fortuna e também ignora a dor que ela causa ou a dor que outras pessoas sentem, emocionalmente falando. Pois isso poderia expor suas fraquezas. Ou seja, são pessoas que não querem de forma alguma demonstrar fraqueza, mostrar qual é o seu calcanhar de Aquiles, por assim dizer, porque como elas instintivamente utilizam da fraqueza do outro para dominação e controle, então ela sabe que esse é um ponto que ela deve esconder em si, porque vai que ela demonstra, vai que ela consegue mostrar, externalizar uma fraqueza e uma outra pessoa, talvez até mais apta do que ela, começa a utilizar dessa fraqueza para controlá-la, para manipulá-la. Você está entendendo? Consegue pegar a nuance disso que eu estou falando aqui e do porquê que narcisista é tão vulnerável? Por que narcisista fica tão bravo, violentamente até
agressivo muitas vezes com vídeos como aqueles que eu tenho aqui no meu canal, principalmente quando eu falo, sou mais taxativo e mostro o lado ruim do narcisismo e como isso causa dor para você que é vítima, é por causa disso, porque eles são altamente vulneráveis, porque eles têm uma, vamos dizer assim, uma dor oculta naquela casca de dureza. Eles construíram essa personalidade distorcida para tampar uma dor emocional profunda que passam e que sentem. É só uma casca de força, só que são extremamente frágeis. Se você sabe lidar com esse tipo de gente, você quebra essa pessoa no meio, rapidinho. Terceiro ponto, são pessoas extremamente necessitadas de admiração. Eles dependem da validação externa para manter a sua autoestima lá em cima. Como que a gente vê isso numa criança? São aquelas crianças que viram e mexem, quase que imploram aplauso, elogio, que parece que só conseguem viver, só conseguem se sentir felizes quando recebem esse tapinha nas costas. Quando alguma coisa acontece contra a vontade delas, são altamente birrentas, berram, explodem, xingam, maltratam, batem, porque aflora aquela dor emocional. Vem uma lapsus de clareza mental, onde ela vê quão insignificante ela realmente é e como ela não suporta essa dor. E detalhe importante, vou abrir um parênteses aqui, quão insignificante ela realmente é aos olhos dela por conta daquele trauma sofrido lá atrás, entenda. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas, principalmente essas pessoas que sofrem do transtorno, elas são insignificantes, não valem nada ou não têm valor nenhum para a sociedade. Não é isso, é a maneira como ela se enxerga. Infelizmente, depois de um certo tempo, se o transtorno ele se fortalece, essa pessoa ela acaba aí sim realmente sendo alguém realmente insignificante, alguém que só está causando dor e sofrimento para a sociedade e para as pessoas à sua volta. Pessoa que não vai mudar. Esse tipo de pessoa é contato zero, é você eliminar ela da tua vida, infelizmente. Agora aqui nós estamos falando de como identificar sinais de hipercompensação, especialmente na criança, para você poder ajudar essa criança quebrando esses padrões. Quarto ponto, defensividade extrema, nega qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de puxão de orelha, qualquer tipo de ajuste no comportamento. Por quê? Porque elas se acham perfeitas, elas têm já uma autoimagem desde pequenininha de crianças que têm que ser a melhor em tudo e que são as melhores em tudo, porque do contrário elas sofrem emocionalmente. E aí quando você vem e ajusta essa criança, o comportamento dela, mostra o defeito, mostra o que ela está fazendo de errado, isso é o suficiente para explodir uma bomba na cabeça dessa. Esse é o grande desafio, essa é a grande complicação que é necessário imediatamente, talvez antes de qualquer outra coisa, ajudar essa criança a entender que todos nós precisamos de ajustes no nosso comportamento, todos nós erramos, somos imperfeitos e que só erra quem faz, que errar faz parte do crescimento, da competência, de angariar competência e se tornar realmente bom naquilo. Entende como você consegue ajudar essa criança? E quinto, manipulação e controle. Usam técnicas de manipulação para manter sua posição de superioridade. Gente, isso acontece desde pequenininho. Eu já vi crianças dominando papai e mamãe como se fossem adultos. E isso é terrível, porque o pai e a mãe não enxergam, não tem essa clareza de pensamento e retroalimentam esse comportamento disfuncional e destrutivo na criança. Isso é ainda pior. Consegue entender? Então, se você tem, de alguma maneira, chance, poder e controle para ajudar, ajude, porque é extremamente fundamental o teu apoio para recuperar a saúde mental dessa criança. E para finalizar, eu quero passar para você aqui algumas coisas que você pode fazer para evitar o desenvolvimento do narcisismo numa criança. 3 pontos em especial. Primeiro, promover a autoestima realista dessa criança. Como é que você vai fazer isso? Ensinando essa criança a identificar os seus pontos positivos e os pontos falhos, para que ela tenha uma noção real de quem ela é, de quais são as suas fraquezas, para que ela possa trabalhar e melhorar cada vez mais essas fraquezas, e quais são os seus dons naturais, quais são as suas forças naturais, para que elas possam também investir nesses dons naturais e melhorar cada vez mais para se tornarem excepcionais profissionais naquela área específica, ou se tornarem seres humanos melhores. E isso cabe a você, que é adulto e que convive com essa criança, não cabe a ela, efetivamente. Ela vai precisar ser direcionada, e quem vai direcioná-la é você. Segundo ponto, valide emocionalmente essa criança, só que de forma equilibrada. Quando ela realmente fizer algo que mereça aplauso, aplauda. Agora, quando ela fizer algo que não merece esse aplauso e sim merece uma correção, corrija, mas não em tom de crítica. Eu até coloquei aqui, não é nem negligenciar e nem super proteger. Equilíbrio, essa é a chave de qualquer tipo de construção emocional infanto-juvenil saudável. E você pode fazer isso para ajudar o teu filho ou a tua filha. Você tem esse poder em suas mãos, teu netinho, neta, sobrinho. E você pode, inclusive, transformar isso numa profissão para ajudar ainda mais pessoas. Você pode se tornar um psicoterapeuta, você pode se tornar um profissional da mente humana que ajuda outras pessoas a melhorarem cada vez mais
mais as suas próprias vidas. Já falei, quer saber mais sobre isso? Clica aqui no primeiro link aqui, ó, da descrição, WhatsApp, e eu vou te ajudar a se tornar um profissional da mente humana, tanto eu quanto a minha esposa. Método TEM 2.0, tá? Já era uma revolução na psicoterapia mundial, agora mais ainda, tá? Em breve eu vou trazer aqui um vídeo falando sobre várias características relacionadas ao método TEM. E terceiro e último ponto, incentivar o autoconhecimento. Ajude essa criança a desenvolver inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência intelectual também, inteligência adaptativa, inteligência comportamental. Existem vários tipos de inteligência. Inteligência positiva, existem vários tipos de inteligência. Eu vou trazer inclusive vídeos aqui no canal sobre isso, que você pode ajudar a sua criança a se tornar um ser humano maravilhoso, a se tornar um ser humano mais saudável possível dentro das suas próprias características. Tenha certeza absoluta que se você fizer dessa forma, se você fizer isso, você vai conseguir ajudar muito o teu filhote, tua filhota, teu netinho, netinha, sobrinho, sobrinha, amigo, né, filho de amigos, enfim, para que eles possam melhorar cada vez mais a sua saúde mental, física e emocional, né, e comportamental, tá bom? Por hoje era isso. Espero do fundo do coração que você tenha gostado desse conteúdo. Se sim, deixa o teu joinha, compartilha esse conteúdo para mais pessoas, e eu vou deixar aqui 3 vídeos, ó, da orelhinha, para que você possa entender cada vez mais como melhorar a sua saúde mental e como ajudar ainda mais pessoas. Forte abraço, cuide-se e até o próximo vídeo. Tchau, se vê.